Vamos de react. Vamos reagir aí a participação do Fernando Haddad na comissão, numa comissão da Câmara dos Deputados. Só um segundinho, vou descobrir aqui onde é rapidão. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento da Câmara dos Deputados. Aí teve a nossa amiga Júlia Zanata, parece que ela tentou lacrar pra cima do Bolsonaro, como todo extremista de direita faz, que é basicamente querer lacrar. Eles são daquela marca de roupa Lacrastes. E parece que o Haddad deu uma invertida bonita nela. E a gente vai ver do que se trata a partir de agora. Sem mais delongas, curta, compartilha, deixa o like e bora lá. Vamos lá. Ministro da Taxação, Fernando Haddad. Começou. Quantos segundos de vídeo? 5 segundos de vídeo. E a nossa amiga Julia Zanata já começou a lacrar. A lacrastes. E ela com aquela tiarinha, né? De uma certa juventude de 1930, por ali. Num país da Alemanha, lá na Alemanha e tal. Num certo movimento, né? E eu não liguei a luz aqui da coisa. Vou pausar só um segundinho para ligar a luz, que agora que eu vi que eu estou sem luz. Voltei, liguei a luz. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou dar boa tarde pro senhor, porque eu não dou boa tarde pra quem aumenta impostos a cada 37 dias no Brasil. Pelo amor Ai, lá vem. de Deus, ministro. O senhor não deve mais nem falar com a sua mulher. Não deve ter tempo. Porque o senhor a todo momento quer aumentar imposto, homem. Para com isso. Pra que isso? Vamos cortar um pouco os gastos, ministro. Como é que é? A lacração. Começou a lacração. Não menciona a tua mulher? Pode recompor meu tempo, presidente, porque Na real, não deveria recompor, né? Porque você que se passou, né? ele falou. Bom, ministro, tá, não vamos mencionar a tua mulher, então, no meu discurso, tá? Mas o senhor acorda pensando em imposto. Respira pensando em imposto. E até pensa em tributar o ar que a gente respira. Isso é de uma crueldade gigantesca. Será que ela dorme com essa coroazinha de flores? Porque se acontecer de um dia ela ir de Charlie Kirk, pelo menos já tá com a coroazinha de flor, já tá enfeitado, né? Só botar algodão na Nazarina e tchau, obrigado. Ministro, eu sei que o senhor não concluiu as suas aulas de economia, como o senhor uma vez já declarou, mas se o senhor deixar mais dinheiro no bolso das pessoas, a economia vai girar melhor. Agora, querer tributar LCA, o agronegócio, é um absurdo completo, ministro. Na real não é, né? Porque quem investe em LCA é tudo rico, né? Tem o pobre que vai lá, compra umas cotinhas ali, bota R$ 1.000, R$ 2.000. Mas o grosso dos investimentos, desse capital vadio que fica lá, é de gente bem rica, né? Então acho que faz algum sentido tu taxar essas pessoas, né? Vamos lá. Reveja isso enquanto é tempo. Há visões diferentes do que é ser cruel, na minha opinião. E é do jogo democrático. Você colocar 33 milhões de pessoas passando fome, para algumas pessoas isso não é cruel. Matar 700 mil de Covid, renegando a vacina. Não, aí ela fez até campanha para quem fez isso. E cortando o auxílio antes da vacinação, para algumas pessoas isso não é cruel. Isso não é cruel. Deixar a tabela do imposto de renda 7 anos sem atualização não é cruel. Pois é. Mais de 10 milhões de brasileiros passaram a pagar imposto de renda no governo Bolsonaro. Isso não é cruel. Não dá reajuste nenhum para professores de salário durante 4 anos. Médicos, enfermeiros, na linha de frente do combate à pandemia. Para essas pessoas isso não é cruel. Cruel é cobrar imposto de bet, cruel é cobrar imposto de bilionário, cobrar imposto de banco e de especulador. Aí isso é cruel. Porque mexe com parentes, amigos. Agora a população que se lasque. O pobre que se lasque. Teve um candidato que prometeu, peraí, vamos dizer. A proposta dele é o seguinte: quem ganha até 5 salários mínimos não paga imposto de renda. A proposta dele é o seguinte: quem ganha até 5 salários mínimos não paga imposto de renda. O governo Bolsonaro entra no 4º ano sem fazer esse reajuste, né? Reajustar. O último reajuste é de 2015. Né? Pois é. O capitão não fez, né? Nós vamos dar a maior isenção a número de brasileiros da história desse país. Nós vamos terminar o mandato do presidente Lula dando isenção de imposto de renda para 20 milhões de brasileiros. 10 já estão contemplados pela atualização da tabela do imposto de renda. E mais 10, se os digníssimos deputados do PL, do PP, votarem no relatório do deputado Arthur Lira. Porque foi feita a promessa pelo governo anterior de isentar quem ganhava até 5 mil. Só que não foi cumprido. Pois é, né, cara? Pese todas as críticas ao governo do PT,
o governo do PT tem tentado fazer algumas mínimas reformas aí para tentar botar um pouquinho de dinheiro no bolso do trabalhador, né? É bem aquém do que a gente espera de um governo de esquerda, mas alguma coisa está sendo feita. O que o Bolsonaro fez pro pobre? Ele isentou o jet ski. Eu vejo muita gente pobre que anda de jet ski e tal, né? Ele isentou um monte de bobagem que rico compra, isentou jogos eletrônicos, e o Haddad está tentando colocar a isenção do imposto de renda até quem ganha R$5.000, e aí uma diminuição das taxas para quem ganha até R$7.000. Aí a deputada que faz lobby da indústria de armas se preocupa mais em matar pessoas, né, do que com o bem-estar da população, vem fazer a sua lacradinha costumeira. Isso não é crueldade. Isso não é crueldade. Para ganhar voto, prometer o que não vai cumprir, não é crueldade. Agora tem um presidente que honra a palavra. Esse falou que vai e mandou o PL para cá, já aprovado em comissão, e agradeço o presidente Hugo Mota por ter marcado a votação para quarta-feira da semana que vem em plenário. Eu quero ver qual vai ser o comportamento dos deputados que aqui estão indignados. Quero ver. Vamos ver. A Júlia Zanata, que se diz indignada com os impostos e tal, vamos ver se ela vai votar a favor ou contra o imposto de renda, a isenção do imposto de renda. Com imposto. Se eles vão isentar 10 milhões de brasileiros, reduzir o imposto de outros 5 milhões... Tem que isentar todo mundo, né, ministro? Presidente, O senhor também me interrompeu. presidente. Por favor, isentar 10 velocidade milhões de rápida e reduzir aqui. de outros 5 milhões. No total, em 4 anos, serão rápida. 25 milhões de brasileiros que ou vão ficar isentos ou vão pagar menos imposto de renda. Em troca do quê? Em troca de 141 mil, que pagam hoje 2% de imposto. Que são os 141 mil que a Júlia Zanata defende, né? Ela enrolou os seus eleitores, né? Dizendo que trabalha pelo povo e tal. E na real ela defende lobby de empresa de arma e defende grandes fundos bilionários, né? Estão sendo convidados a pagar um mínimo de 10. E esse país entra governo e sai governo. É o orgulho de Santa Catarina, né? Eu já postei vídeo do nosso Zé Travão. Agora temos a Júlia Zanata passando uma vergonha histórica, né? É sempre assim. Ele não toma as providências cabíveis. Mas o nordestino que não sabe votar. Agora, como é que você vai dar sustentação para o orçamento da saúde e da educação que foram cortados pelo governo Bolsonaro? 80 bilhões a menos no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, gente. E o homem foi lá e cortou. Não respondeu ao e-mail da Pfizer, oferecendo vacina. Lembrando que antes da pandemia, o ministro Mandetta, ele estava lá como lobista dos grandes grupos de saúde. Ele queria privatizar o SUS, começar um projeto de privatização do SUS, só que veio a pandemia e meio que botou isso por água abaixo, né? É bom a gente sempre relembrar. Tem gente que não lembra disso. Cheguei a ver uma alta autoridade do governo anterior com a carta da Pfizer na mão, digital, dizendo, olha o que o Bolsonaro não quis. Eu que tive que levar lá para contratar um lote de vacina. É um negócio... Essa turma tá falando... Não, o Bolsonaro tentou ainda conseguir propina por vacina, né? Era, se eu não me engano, R$1 por vacina de propina. A CPI mostrou isso na época, né? E agora parece que o ministro Flávio Dino mandou reabrir várias investigações sobre a pandemia. Talvez até a gente tenha um pouquinho de justiça quanto a isso, né? E o Bolsonaro e seus asseclas vão pra cadeia pelos motivos certos também. Pelos motivos que contemplam mais a indignação do povo, né? Porque, tipo, beleza, o golpe de Estado é grave e tal, mas você meio que fica naquela coisa do Al Capone, né? Que foi pego pelo imposto de renda, basicamente. Crueldade? Mas qual é a moral que esse povo tem para falar de crueldade? Nós vivemos o momento mais cruel da nossa história. E, inconformado com o resultado eleitoral, resolveu organizar um golpe. Golpe das organizações Tabajara. Que, graças a Deus, vão todos pagar pelo que queriam fazer com o país. Com uma democracia que foi, por muitos anos, defendida nesse país contra o regime militar. Quem viveu o processo de redemocratização do país sabe o que eu estou falando. Estudantes, trabalhadores nas ruas, defendendo votar para presidente. E queriam nos caçar esse direito na eleição de 2026, 22. Caçar o direito de eleger um presidente. Se não é do meu agrado, eu não dou posse. Eu impeço a posse. Vem falar de crueldade? Então, nós precisamos ter um pouco de bom senso aqui. E, deputado Pion, Alberto Neto falou, João Daniel, eu queria agradecer, dar boa tarde a vocês.
que eu prezo as pessoas independentemente da sua posição ideológica, dizer que Lembrando que isso era uma comissão de pecuária, era uma comissão de agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento, né? E que a Júlia Zanato foi lacrar fora do tema. Se fosse uma redação, ela zeraria a redação do Enem por fugir do tema, né? E ocupando o tempo do ministro, responder as lacradinhas dela. Se bem que o tempo está sendo bem aproveitado para o Haddad defender a isenção do imposto de renda, né? Que é a grande bandeira do governo para... E tomara que dê certo, né? Vamos lá. nós vamos negociar essa MP. Aliás, é o que nós estamos fazendo. O deputado Zaratini está incumbido de negociar na MP. É uma MP longa, uma MP que trata de muitos assuntos. E eles estão em discussão. Qual foi o projeto que nós mandamos para cá que saiu como entrou? Qual foi? Qual foi o projeto que não foi debatido com a Fazenda, na mesa com os líderes, com os presidentes das casas? Qual foi? Todos foram negociados. Porque esse governo é um governo democrático. Ele negocia. Ele ouve a opinião dos parlamentares. Às vezes, deputado, você tem um bom argumento, mas o De alguns deputados nem deveria ouvir, né? Tipo, da Júlia Zanata pode deixar falando com as paredes que, né? Infelizmente ela foi eleita, né? Tem legitimidade, mas não representa o povo, né? Representam as pessoas, representa apenas os interesses de grandes grupos econômicos que ela defende, enrolou os próprios eleitores, né? É bom deixar bem claro isso sempre. argumento não cola politicamente. Quando eu falo que a questão dos títulos isentos está criando um problema regulatório no país, que não tem fins arrecadatórios, estou sendo honesto, mas o senhor tem uma base. O senhor representa uma base. Mesmo que o Haddad esteja certo em relação ao que ele está falando, eu não tenho condições de votar. Isso acontece. A técnica, às vezes, não se sobrepõe à política. Mas eu sei que, tecnicamente, o que veio para cá é o mais adequado. Nós estamos com muitas distorções na rolagem da dívida pública brasileira. E qualquer economista minimamente bem formado vai te atestar isso. Mas, às vezes, você não tem condições políticas de levar à frente. Por isso que tem uma mesa de negociação. Agora, nós vamos encerrar um mandato com um número expressivo de brasileiros isentos de impostos. Uma quantidade enorme de brasileiros que não vão mais pagar imposto sobre a cesta básica. Mas não é só de imposto federal, é de todos os impostos, inclusive estaduais. E isso graças ao fato de que esse governo abraçou a reforma tributária, enquanto o anterior sentou em cima. E não deixou prosperar, por quê? Porque queria cobrar um imposto sobre PIX. Aí demitiram o secretário... Pois é, eu lembro disso, do Paulo Guedes falando que queria cobrar o PIX, né? Mas agora conseguiram jogar isso pro PT, né? Como sempre, né? Eles usam muito aquela frase do Lenin, que seria atribuída ao Lenin, mas que nem existe, né? Que é: acuse-os do que você vai, chamem do que você é, alguma coisa assim. E eles fazem isso direto o tempo inteiro, tá ligado? Da Receita que queria cobrar um imposto sobre o PIX porque pegou mal na opinião pública. Aí, de raiva, eles sentaram em cima da reforma tributária. Porque ou era um imposto sobre o PIX ou nada. O Brasil ficou sem nada. É isso que aconteceu. Então aí, todos os vídeos na internet mostrando o Guedes... O Haddad, ele não vai, depois provavelmente dessa comissão, ele não realizou mais nenhuma refeição e foi dormir após ter jantado à tarde. Defendendo o imposto sobre o PIX. Tem vídeo, não? É ele falando. A demissão do secretário da Receita. Todo mundo sabe por que foi demitido, porque pegou mal a ideia. Aí eles recuaram. E aí tentaram botar a culpa no governo seguinte. Essas fake news, elas vão acabar. O povo está começando a aprender a lidar com a rede social. Eu ainda tenho dúvida quanto a isso, mas já vejo alguma movimentação. E botar para correr da rede social quem mente demais. Porque é insustentável a democracia com esse nível de mentira. Mas nós vamos superar isso e vamos fortalecer a nossa democracia. Nossa, que atropelo. Depois dessa lapada, a gente encerra e vamos pro próximo, né? Tchau, tchau.